Olá, meu nome é Bárbara Letícia, sou do IFMA Campus Coelho Neto, curso Técnico em Informática, e hoje, juntamente com minhas colegas Ana Beatriz, Ana Flávia e Silmara Lívia, vamos apresentar o trabalho de estudo de dados instituído pelo professor Bruno Vicente, especificamente com o tema lista circular duplamente encadeada. Bom, uma lista circular duplamente encadeada é uma estrutura linear e encadeada. Cada nó possui dois ponteiros, um para o elemento anterior e o outro para o próximo elemento, anterior e próximo. O anterior do primeiro e o último é o próximo do último e do primeiro. Bom, a ideia da lista duplamente encadeada é que temos uma caixinha que guarda uma informação e tem os dois componentes, onde nesse componente eu aponto para o próximo e eu aponto para o meu próximo elemento anterior. E o fato de eu ter uma lista circular indica que vou precisar de um componente de modo que o próximo aponte para o próximo e assim sucessivamente. E o último elemento vai apontar de volta para o início e o início vai apontar para o final. Bom, temos os atributos cabeça de lista e o tamanho. Cabeça de lista é um ponteiro para um nó. No caso da lista encadeada circular, aponta sempre para o nó do sentinela. No código, é o atributo head. Também temos o tamanho, é o atributo do tipo size. Ele armazena o tamanho da lista encadeada circular. No código, é o atributo size. Meu nome é Ana Flávia e, dando continuidade, vou falar sobre os métodos que tem o construtor e o destrutor. Inicia o tamanho como 0U. Além disso, atribui a cabeça de lista ao nosso sentinela. Como a lista está vazia, o próximo e anterior desse nodo apontam para ele mesmo. Já o destrutor da lista encadeada circular chama o método limpa lista, que por sua vez executa um laço enquanto a lista não estiver vazia e chama para remover do início a cada interação do laço. Temos o método de acesso de dados. Cada um desses possui duas assinaturas, uma que renota uma referência ao dado de tipo genérico e outra que retorna uma referência constante de tipo genérico, e é um método constante. Para testar o método constante, basta verificar que retorna corretamente o dado no nódo em posição. Já o método não constante pode ser testado garantindo que pode ser utilizado como operador. A limpa lista, ela remove todos os elementos da lista circular, duplamente encadeada. Enquanto a lista não estiver vazia, ela vai removendo o elemento no início. Testamos o módulo verificando que após sua chamada, o tamanho da lista é 0. Bom, na lista vazia, verifica-se se a lista está vazia. Retorna o valor booleano. True se o atributo size é igual a 0, o que caracteriza uma lista vazia. Caso contrário, retorne false. Bom, o teste desse método é elementar. Verificamos se retorna true quando a lista está vazia e false quando a lista não está vazia. O achardado é quando retorna a posição de size do argumento dado. Recebe como parâmetro uma referência constante ao dado de tipo genérico. Caso o dado passado como argumento não esteja na lista, ele retorna o tamanho da lista. Se a lista estiver vazia, lança-se uma exceção, que é um método constante. Testamos o método verificando que ele retorna a posição do nodo, que contém um dado, e que retorna o tamanho da lista caso não contenha um dado e que lança uma exceção quando a lista estiver vazia. Quando os métodos que contêm um dado, testa-se o dado passado como argumento que está contido em algum elemento da lista. Recebe uma referência constante a um dado de tipo genérico, que retorna um valor booleano, que é o true caso o elemento contido em algum modo e o falso caso contrário. Isso envolve um método constante. Inserindo no início, adiciona um nodo que contenha um dado a ser armazenado no início da lista.
inicializando um ponteiro para o nodo novo modo. Data é dado armazenado head é o nodo anterior e head next é o nodo próximo de novo nodo. Se a alocação da memória for mal sucedida, lançamos uma exceção. Caso contrário, fazemos o ponteiro anterior do nodo apontado pelo ponteiro próximo da cabeça da lista apontar para o novo modo, e o ponteiro da cabeça de lista apontar para o novo nodo. Bom, me chamo Silmara e agora irei falar sobre a inserir na posição. Adiciona um nodo que contém o dado a ser armazenado em uma dada posição, recebe referência constante ao dado de tipo genético que vamos armazenar, e uma posição para inserir o elemento. Testamos se o índice passado como argumento é válido. Se não for, lançamos uma exceção. Testamos o método verificado, que aceita apenas posições válidas, verificados também que incrementa o tratamento, o tamanho da lista e que o argumento dado é inserido em um nodo na posição passada como argumento quando a inserção é bem sucedida. Inserir no fim. Adiciona um nodo que contém o dado a ser armazenado no final da lista. Ele também recebe uma referência constante ao dado de tipo genérico a ser armazenado. Se a lista estiver vazia, adicionamos o elemento no início da lista, chamando inserir no início. Caso contrário, inicializamos uma variável auxiliar de tipo ponteiro para o nodo atual que recebe o endereço do próximo cabeça de lista. No laço, verificamos se o dado passa como argumento de método é o menor ou igual ao dado do nodo atual. Se o teste falhar, atribuindo ao atual o próximo nodo de atual e tiramos novamente. Bom, se a lista estiver vazia, lançamos uma seção de lista vazia. Caso contrário, declaramos uma variável auxiliar ou fim. Liberamos a memória que armazena um nodo removido e retornamos o dado da nota removido. Para testar o método, devemos verificar se o dado retornado é o nodo do dado no início da lista e que uma exceção é lançada quando a lista está vazia. Remove o nodo na posição passada como argumento e retorna o dado de tipo genético T armazenado por ele. Se a lista estiver vazia, lançamos a exceção de lista vazia. Testamos também se a posição é válida, não é maior que o tamanho da lista. Se a posição for igual a 0, retornamos o método remove do início. Se a posição for igual tamanho menos 1, retornamos remove do fim. Se não ocorrer nenhuma das situações acima, inicializamos uma variável de tipo ponteiro para nodo, com o nodo na posição passada como argumento e uma variável dado de tipo genético T, com o dado armazenado por removido. Testamos o método verificando que um erro é lançado quando testamos mover uma lista vazia e quando o índice não é válido. Também verificamos que o nodo no início da lista foi removido e que o dado retornado foi dado armazenado nele. Remover do fim. Remover o dado no fim da lista e retornar o dado é de tipo genérico, armazenado nele. Simplesmente chama remove na posição, passando como parâmetro o tamanho da lista decrementado de uma unidade. Se a lista estiver vazia, vamos lançar uma exceção. E se o tamanho da lista for igual a 1, vamos retornar remover do início. Caso contrário, inicializamos duas variáveis auxiliares. Removido recebe o nodo no final da lista e o dado recebe a informação armazenada neste nodo. Testamos o método verificando que o erro é lançado quando tentamos remover em uma lista vazia. E quando o índice não é válido, também verificamos que o nodo no início da lista foi removido e que o dado retornado foi o dado armazenado nele. Remove modo que armazena o dado passado como uma referência constante a tipo genético, se este estiver permanente à lista. Para executar esse procedimento, basta chamar remover da posição
passando para argumentar uma chamada para a função achar dado com o argumento dado a ser removido. O método auxiliar privado, o nodo, que retorna um ponteiro para o nodo, e na sua posição anterior, a posição passada fica como o argumento.